para conhecer todos os filmes e séries de Star Wars que teremos em 2026. Pois é, 2025 tá chegando ao fim, então é hora de olhar para frente e organizar tudo que teremos de Star Wars no próximo ano. Nesse vídeo eu vou te falar de filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros, tudo que a gente vai esperar de Star Wars pro próximo ano. Então vem comigo e claro, se quiser continuar bem informado sobre Star Wars, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Começando pelo grande destaque do ano, que vai marcar a volta de Star Wars aos cinemas, algo que não acontece desde 2019, teremos o filme O Mandaloriano e Grogu, que chega aos cinemas dia 22 de maio de 2026. Esse projeto ele foi pensado como o próximo grande capítulo da jornada de Din Djarin e Grogu, após o fim da terceira temporada. O diretor, Jon Favreau, e também showrunner da série, disse que tem engavetado o roteiro de uma quarta temporada, mas caso o filme seja um sucesso, podemos esperar uma trilogia de filmes no cinema e talvez a gente nunca tenha essa quarta temporada. A história do filme vai se passar por volta de 9 ABY, cerca de 5 anos depois de Retorno de Jedi, em um momento delicado para a galáxia, onde a Nova República tenta ainda se consolidar enquanto os remanescentes imperiais começam a se reorganizar em algo que vai se tornar a Primeira Ordem. Tudo indica que o filme será uma peça fundamental no grande arco da Nova República idealizado por Dave Filoni. A direção fica nas mãos de Jon Favreau, com Pedro Pascal retornando como Din Djarin. O elenco conta com Sigourney Weaver interpretando uma figura ligada à Nova República, Jeremy Allen White, conhecido por seu trabalho em The Bear, que vai ser Hota, o Hutt, filho de Jabba, que a gente conheceu lá em Clone Wars. Algumas cenas já foram exibidas na D23 e também na Star Wars Celebration, que mostram Din Djarin enfrentando Snowtroopers em vários cenários distintos e também muitas outras coisas que a gente já falou nesse vídeo aqui, reagindo e analisando ao trailer. Apesar do hype que tá tendo o filme, existe também um certo pé atrás por parte do público. The Mandalorian sempre funcionou muito bem como uma série, então a mudança para o cinema levanta algumas dúvidas se essa decisão foi puramente criativa ou estratégica ou comercial, especialmente após os ajustes da Disney no Disney Plus. Ainda assim, ver Star Wars de volta aos cinemas em 2026 já faz com que esse seja um ano histórico para a franquia. Passando para o streaming, o ritmo das séries live action vai ser bem mais tranquilo. Para o ano inteiro temos apenas a segunda temporada de Ahsoka confirmada como o lançamento de série live action de Star Wars no Disney Plus. Poucos detalhes oficiais foram revelados, porém sabemos que Ahsoka, Sabine, Shin-Hati e Baylan Skoll continuam presos em Perídia, enquanto Thrawn retornou à galáxia principal de Star Wars ao lado das Dathmiri e os seus caixões misteriosos. A expectativa é que Thrawn comece de fato a assumir o controle dos remanescentes imperiais, elevando o nível de sua ameaça. Dave Filoni já provocou um possível confronto entre Thrawn e Almirante Akbar, além de prometer mais destaque para Ezra Bridger, um dos pontos mais celebrados da primeira temporada. Além disso, Rosario Dawson também comentou que a primeira temporada teve como objetivo preparar o terreno, permitindo que a segunda temporada mergulhe de vez na narrativa. E já tivemos um trailer vazado na Celebration que traz algumas coisas bem interessantes, como Chopper empunhando um blaster gigante, a confirmação de que Anakin Skywalker vai retornar de alguma forma e tendo uma presença muito mais constante na temporada, e Dave Filoni explicando que a temporada será dividida entre a galáxia de Perídia e a galáxia conhecida de Star Wars, equilibrando o familiar com o estranho e abrindo espaço para aprofundar o lado mais místico da força. Outro ponto importante é o retorno de Baylan Skoll, que agora vai ser interpretado por Rory McCann, após o triste falecimento de Ray Stevenson em 2023. Ainda não há uma data oficial de estreia, mas tudo indica que a segunda temporada de Ahsoka deve chegar no segundo semestre de 2026, possivelmente entre setembro e outubro. Agora, no campo da animação, 2026 promete ser um ano bem interessante. O primeiro destaque é Maul, Shadow Lord, série animada que vai acompanhar a ascensão de Darth Maul como o líder do submundo galáctico, com Sam Witwer voltando a dar a vida ao personagem e a história se passando cerca de um ano após a ascensão do Império, por volta de 18 BBY, expandindo ainda mais as tramas iniciadas em The Clone Wars. E falando em Clone Wars, o visual dessa série segue bastante aquela estética que amamos tanto, porém com um som um pouco mais sombrio, cru e agressivo. Maul terá uma aprendiz, que vai ser uma Twi'lek, que lembra muito a Darth
Gorgot Talon, embora ainda não seja oficialmente a personagem, já é uma teoria dos fãs. O trailer foi exibido na Celebration e mostrou o Maul enfrentando o primeiro irmão Inquisidor, o famoso Marrok que vimos em Ahsoka. O roteiro está sob o comando de Matt Michnovetz, que foi responsável por alguns dos arcos mais elogiados de Star Wars nos últimos anos. Existe também a expectativa de que Shadow Lord resgate pontas soltas de The Bad Batch, incluindo o destino de Asajj Ventress. A comparação entre esses dois personagens acaba sendo inevitável. Os dois são ex-Sith, dados como mortos e abandonados por seus mestres, mas que acabaram seguindo caminhos bem diferentes. A série ainda não tem data confirmada, mas deve estrear no primeiro semestre, ajudando a construir o hype para o filme em maio. Outra grande novidade é a série animada de Star Wars Vision, A Nona Jedi, que continua a história apresentada nos volumes 1 e 3 de Visions e foi um dos arcos mais aclamados, e agora vai se tornar uma série completa continuando essa história. Mesmo fora do cânone, Visions fica nesse limbo que não é Legends e nem cânone, é o não cânone, acaba mostrando o quanto a Lucasfilm está disposta a experimentar, principalmente na área de animação, o que nos dá a esperança de quem sabe a gente ter a série de Star Wars What If que tanto queremos. Vision segue sendo o espaço ideal para ideias ousadas, como sabres de luz que mudam de cor conforme o usuário que o empunha, mas ainda não há uma confirmação de número de episódios ou da data de estreia. Mas um lançamento no 4 de maio ou talvez no segundo semestre de 2026 é bastante plausível, seguindo possivelmente ali uma data entre outubro e novembro, que foi o que a gente viu com a terceira temporada de Visions nesse ano. Também existe a possibilidade de um novo projeto nessa linha de Tales of alguma coisa, ou histórias de alguma coisa. Vale lembrar que a gente já teve histórias do Jedi, histórias do Império e histórias do Submundo. Então quem sabe aí uma histórias do Sith, ou que eu gostaria muito de ver, história dos Mandalorianos. Vamos esperar para ver, geralmente as animações acabam tendo anúncios mais perto da data. Já nos games, 2026 vai ser um ano bem interessante também. Tivemos no começo desse ano a confirmação do título Star Wars Zero Company, desenvolvido pela Beat React. O jogo acompanha o esquadrão de elite da República durante o crepúsculo das Guerras Clone, em formato single player de estratégia por turnos. O elenco inclui personagens variados como um Jedi, um Umbarano, um clone e um Mandaloriano, com o lançamento previsto para PC, PlayStation 5 e Xbox. E para quem assistiu o trailer desse jogo, não tem como não ficar hypado, parece ser muito irado. E agora, literalmente algumas semanas atrás, a gente teve também o lançamento do trailer de Star Wars Galactic Racer, que acaba sendo uma continuação espiritual do meu jogo favorito de Star Wars, que era o Star Wars Racer lá de Nintendo 64. E o enredo desse jogo é bem interessante. Após a queda do Império, a galáxia mergulha no caos e com isso uma nova obsessão surge: a velocidade. Enquanto a Nova República luta para se reerguer, ligas de corridas clandestinas alimentadas por apostas, glória e sindicatos ganham força. É daí que surge a Galactic League, uma perigosa e não oficial liga de corridas onde fortunas são feitas e desfeitas em segundos. E pelo visto, esse jogo vai trazer a volta de um dos pilotos mais icônicos de Star Wars, que é o Sebulba. Ainda não temos uma data para o lançamento desse jogo, mas ele está previsto pro ano que vem e eu fico muito animado, porque é uma coisa que eu já estava pedindo faz tempo. Então fiquem de olho aqui no canal, porque vai ter gameplay desses jogos com certeza. O que nos leva agora para a área editorial, onde os livros também ganham destaques. Eyes Like Stars, ou Olhos como Estrelas, da Ashley Poston, chega no verão e é descrito como o primeiro romance oficial de Star Wars voltado para o público jovem adulto, uma demanda que tem crescido cada vez mais em tempos recentes. A história se passa um pouco antes do Despertar da Força e apresenta personagens inéditos, um artefato misterioso e a ameaça crescente da Primeira Ordem. Já Star Wars Legacy, de Mallory Blackman, tem lançamento marcado para 28 de julho de 2026 e acompanha Rey continuando seu treinamento Jedi sob a tutela de Leia. As duas viajam até Titan em busca de restaurar o sabre Skywalker enquanto são caçadas pela Primeira Ordem. É uma relação que muitos fãs sentem que ainda precisa ser melhor explorada e esse livro vai trazer isso pra gente. Outro lançamento importante é Edge of Abyss,
ou O Limite do Precipício, segundo livro da trilogia Reign of the Empire, ou Reino do Império, escrito por Rebecca Roanhorse. Ambientado em 6 ABY, um pouquinho antes de Andor, o livro deve aprofundar personagens como Lúthien Rael e suas conexões com Mon Mothma e Bail Organa, sendo um dos títulos mais aguardados do ano, pelo menos por mim que amo essa trama de espionagem e, claro, os personagens de Andor. Já nos quadrinhos, o cenário é um pouquinho nebuloso. Algumas séries regulares parecem caminhar para o fim, enquanto minisséries acabam ganhando espaço. The Bad Batch Rogue Agents terá 4 edições. The Hunt for the Falcon se encerra em janeiro e The High Republic Adventures Pathfinder estreia em março, acompanhando uma equipe da Alta República cerca de 20 anos após a fase 2 da Alta República. Entre os lançamentos especiais, temos um one-shot focado em Jar Jar Binks ao lado do mestre Kelleran Beck, que vai chegar agora em fevereiro, escrito por ninguém menos do que o intérprete dos personagens, Ahmet Best, com a ajuda de Mark Guggenheim. Em julho teremos o mangá Sukumo, uma linha de Visions, que apresenta um Jedi sobrevivente da Ordem 66, ajudando 2 droids enquanto foge do Império. E por fim, mas não menos importante, temos os guias visuais e livros de arte que estão confirmados, incluindo materiais de Andor, The Acolyte e The Mandalorian. E claro, como sempre, novas surpresas devem surgir ao longo do ano, então não se esquece de se inscrever para ficar por dentro de tudo. E aqui, para finalizar, eu só queria dar um recado importante também, um pequeno desabafo. 2025 foi um ano muito bom para Star Wars em termos de materiais. A gente teve a segunda temporada de Andor, que foi fantástica, a terceira temporada de Visions, que foi muito legal também. Tivemos Master of Evil, tivemos o Outlaws, que é um jogo interessante, apesar de todos os problemas da Ubisoft, mas infelizmente tivemos muita pouca divulgação por parte do marketing aqui no Brasil. Não tivemos nada de campanha assim para os principais projetos de Star Wars no ano. E isso me deixa um pouco chateado, porque foram materiais muito bons e que pouca gente viu, e parte disso se dá às campanhas de marketing que foram praticamente inexistentes esse ano em relação a Star Wars. Então fica aqui esse desabafo e espero que no ano que vem a gente tenha campanhas de marketing à altura dos materiais que teremos, principalmente aí falando da volta de Star Wars ao cinema com Mando e Grogu e também a série da Ahsoka. Vamos lá, vamos divulgar Star Wars aqui no Brasil para que a gente cresça cada vez mais essa franquia que todos nós amamos. É isso, galera, muito obrigado por terem ficado aqui com a gente esse ano de 2025. Foi um ano de muitas conquistas, de muita luta, e tudo isso foi graças a vocês. E fiquem de olho porque 2026 a gente vai ter muitos projetos interessantes aqui no canal. E claro, não poderia deixar de agradecer todos os membros aqui do canal que ajudam demais a gente, em especial Adriano Ticiano, Igor S. Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Riston Neno Gomes e Christian Pereira. Vejo todos vocês ano que vem. Feliz ano novo a todos e this is the way.